A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao que interessa. Depois de louvores, depois da ceia, depois das orações, eu acredito que todo mundo já está cheio, mas cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus. Nesses minutos que advêm, coloque a expectativa naquilo que você vai ouvir, não naquilo que você está vendo, mas simplesmente naquilo que nós podemos ouvir da parte do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 8. E o capítulo, como bem sabemos, é o 28. Perdão, o capítulo é 8 e o verso é 28. Muito conhecido, muito comentado, muito declarado, que aliás o versículo é uma declaração. Eu não sei se você está inserido nesse versículo, mas ele diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Eu acredito que você está dentro desse decreto. Eu creio que você tem esse, e eu creio também que você está dentro dessa contribuição. Eu estava vendo um texto agora à tarde e me chamou muito a atenção. E ele falava de tempestades. E eu fiquei pensando assim, será que... Eu não sei se sou eu não sei, né? Ah, sim, eu pensei que era o nervosismo. Primeira vez na Progressista, a Lagoa Nova, mas é assim, dentro desse contexto, daquilo que o autor do livro de Romanos, ele fala para o bem daqueles, eu não sei se você faz parte daqueles, mas eu estava vendo um texto, onde ele fala sobre as tempestades. Quem é que nunca passou uma tempestade? E eu fui verificar aqui um texto. Você simplesmente só escuta. E é um texto muito simples, onde o Dr. Lucas narra, Lucas 8, do 22 ao 25. Ele fala de um texto onde Jesus apazigua a tempestade. E se você olhar à luz da palavra, a Bíblia narra algumas tempestades. Por exemplo, no Antigo Testamento tem a do profeta Jonas, onde Jonas foi escolhido por Deus para levar a mensagem a Nínive. Mas Jonas ouviu a sua voz e esqueceu a de Deus, e tomou consigo um outro caminho. Desceu a Jope, foi ao porto, foi a um navio e ficou no porão. Eu não sei se essa história bate com a sua, mas quando ele estava no porão, ele foi sacudido por uma tempestade. Com isso, leva a crer que a desobediência causa tempestade. Está na história de Jonas. Quantas e quantas vezes nós não passamos por tempestade e nós achamos que é um contratempo? Não, isso são alguns minutos e isso logo vai passar. Onde por trás você desobedeceu a um dos preceitos de Deus, a um dos mandamentos, a uma das ordenanças de Deus, ou você foi de encontro ao amor de Deus. Mas tem outras tempestades também
Por exemplo, essa do texto, que diz assim o texto: Jesus tinha trabalhado a noite toda e ele pediu aos discípulos que entrassem no barco e que fosse para a outra margem. O texto diz assim: aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo: Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Isso é uma pergunta. Jesus tomou uma posição, entrou no barco e ficou lá na popa. Aí você pergunta: ficou na popa? Sim, ficou na popa do barco. Ele podia ter ficado na proa, mas ele ficou na popa porque é exatamente ali onde fica o leme do barco, que é na parte traseira. Nessas tempestades, Jesus é a nossa direção, Jesus é o nosso guia. Porém, amados, há tempestades que nós passamos e não nos damos conta em que esta tempestade vem para o nosso bem. É como se fosse um alívio, mostrando que você tem que atravessar isso, que você tem que fazer esse curso, você tem que passar por esse corredor para aprender mais de Deus. Mas não era bem isso aqui que estava fazendo valer naquilo que eu queria falar. Me veio aqui a lembrança de uma outra tempestade também. Segue esse mesmo texto, mas porém com outras finalidades. Aquela tempestade mostraria a eles não só quem era Jesus, mas também quem eles eram perante o Mestre. Por que é que eles se levantaram e foram ao Mestre e falaram: não te importa que perecemos? E Jesus simplesmente, prontamente vos atendeu. Mais ou menos assim, as tempestades que nós ultimamente estamos passando. Vamos começar pela nossa casa, pela nossa vida, pelo nosso lar. As tempestades que enfrentamos, por exemplo, uma tempestade de falação no trabalho, falando sobre isso, julgando, dando exemplos negativos sobre aquela pessoa. E nós temos que atravessar ouvindo, vendo e presenciando. Nem tanto somos vítimas daquilo que estão falando, mas hoje, exatamente agora, talvez ou possivelmente você esteja atravessando uma tempestade. Talvez você esteja pensando que o mundo todo está contra você, que o mundo todo é negativo ao seu favor. Saiba de uma coisa, foi falado aqui, Jesus disse que estaria presente todos os dias da sua vida. Ele não disse que só estaria presente no domingo à noite, no sábado à noite. Não, ele disse que estaria presente todos os dias da nossa vida, até os confins do mundo. Isto é, enquanto você existir, mesmo que você deixe de existir, Ele vai estar presente, porque nós estaremos presentes com Ele junto ao Pai.
em Cristo, por Cristo e com Cristo. Essa semana eu vi uma matéria bem interessante. Um senhor agricultor da região norte, ele disse que ele investia tantos em adubos, fertilizantes, mas que ele estava atravessando uma fase que não poderia mais comprar aquilo. E ele disse que eu nunca vi uma tempestade dessa. Ele falou assim, dessa forma: mas me veio uma outra solução. Tempestade, se Deus deu aquilo para ele, vai servir também de substância para ele sobreviver. Olha o que foi que aconteceu. Ele estava precisando de adubo para a sua plantação. O Banco Central do Brasil todo mês queima 16 toneladas de dinheiro velho. Dinheiro, nota estragada, nota rasgada, são 16 toneladas por mês. Então, um químico industrial do Pará descobriu que nas cédulas de papel, nas cédulas que é feita de papel e algodão, há substância, há nutrientes que servem, que adicionados a outra química, servem como fertilizante. Então o Banco Central passou a triturar, ao invés de queimar e lançar na atmosfera, ele passou a triturar aquele dinheiro velho e doar aos pequenos agropecuaristas cadastrados. Mais ou menos, a história é mais ou menos essa. E aí eles fazem a mistura com uma ramagem, com capim seco, e demora aí umas 2 semanas, mais ou menos, o adubo está pronto. Ele, em parte, resolveu os fertilizantes, sobre a questão de fertilizante da sua propriedade. Depois ele voltou e deu essa entrevista, que em parte estaria resolvido, porque não haveria mais recursos. Em algumas regiões os rios subiram, em outras regiões os rios desceram. E ele disse que estava atravessando aquela tempestade. Talvez, em um desses casos, mentalmente, nós estamos atravessando tempestades que nós não podemos relatar somente a Jesus Cristo. Talvez conversar com um amigo, conversar com um companheiro, e até mesmo conversar com o pastor, ou então silenciar dentro daquela tempestade que você está atravessando. Talvez uma consulta com um psicoterapeuta, mas mesmo assim são detalhes da sua tempestade que o Senhor quer ouvir. Prontamente estaremos abertos para o coração daqueles que buscam, daqueles que amam a Deus. Não é só uma solicitação, mas daqueles que fazem parte, daqueles que fazem parte do reino, daqueles que se juntam, se reúnem como igreja e que buscam soluções melhores dia a dia, viabilizando uma aproximação maior com Cristo. Somente aí, aqueles que contribuem, todos aqueles que contribuem para com Cristo, poderiam parcialmente alcançar. Mas nós sabemos que não depende exclusivamente de nós, mas sim da graça que Deus nos fez. Não só simplesmente porque nós somos seres viventes, mas como nós somos filhos de Deus. E numa tempestade dessa, como essa, como a de Jonas, é uma tempestade que você proporcionou a você mesmo através de uma desobediência. Muitas coisas, amados, coisas e mais coisas, alguns questionamentos acontecem na nossa vida e nós queremos culpar outras pessoas,
Nós vemos os defeitos nos outros, onde o defeito está em nós. Será que aquilo que você está vendo contribui para aquele que ama a Deus? Nós achamos que aquela indiferença que existe no irmão, nós julgamos e nós queremos consertá-lo, sem que antes olhe para si mesmo. Versículos que antecedem aquele texto da ceia, diz assim, que o homem deve examinar a si mesmo. E num dia de hoje, onde nós ceiamos, onde nós, como foi falado, trazemos à memória o que aconteceu numa quinta-feira, onde Jesus presente salmodiou, cantou, orou, mesmo assim, dali saiu uma tempestade. E Jesus não poderia evitar aquilo, porque já estava escrito: aquela tempestade veio para o bem da humanidade. Ela veio numa forma salvífica. E eles saíram dali e foram orar. Mas mesmo assim, a tempestade aconteceu. E Jesus, lá no Jardim das Oliveiras, ou no Getsemane, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa vontade. Mas ele pensou mais um pouquinho: eu tenho que passar nessa tempestade, que não seja feita a minha tempestade, mas a sua tempestade em mim. E isso aconteceu. Não foi da vontade de Jesus aquilo que aconteceu, e sim da vontade do Pai. Eu não sei qual é o motivo, eu não sei qual é a consequência, eu não sei do que você passa. Talvez você veja numa perspectiva de ouvir coisas exatamente que agrade a você, que massageie o seu ego. Deixa eu te dizer uma: Jesus, o nosso pacificador, aquele que veio com uma missão de resgate, esse mesmo passou pelas tempestades. Teve aquela tempestade do deserto, onde o inimigo em pessoa estava lá lhe provando, mas mesmo assim ele passou por isso, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei qual é a consequência disso, eu não sei qual é o motivo que hoje você está com esse pensamento, mas que no louvor foi cantado desta forma, no louvor foi pedido para que você se esvaziasse. Essa que foi a palavra hoje. Se você esvaziasse daquilo do que você trouxe hoje para a igreja. Sabe por quê, amado? Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus te aceita do jeito que você veio. Agora, como você vai sair? Não. Você vai sair cheio da graça de Deus, pelo que já aconteceu aqui, e ainda mais pelo que Deus tem para fazer em vossas vidas, não só hoje, mas numa continuidade. O culto acaba, mas dá continuidade do cristianismo, esse Jesus que nós levamos para casa, porque tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Eu sei que hoje você não vai fazer diferente. Nós não podemos tornar o culto uma mesmice, simplesmente porque não ouvimos aquilo que queríamos ouvir. Você falou com o seu vizinho hoje, você ligou para seu pai, falou com seu filho, você ligou para seu tio, perguntou como era que estava, ou simplesmente você se trancou e simplesmente veio ao culto como num passe de mágica. Deus também quer a sua participação, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Essa participação dia a dia. Se não, amado, nós vamos cair numa monotonia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu vou para o culto.
vem ao culto, eu gostaria de ouvir isso. Não ouviu. Deus, durante a semana, te fala de diversas formas, de diversas maneiras. Usam pessoas para chegar até você. E simplesmente nós não damos atenção, porque eu gostaria de ouvir de fulano de tal uma mensagem, uma palavra. Talvez até o teu vizinho passou e sorriu, numa perspectiva de um dia melhor para você, e você simplesmente se trancou. Como é que você quer ser inserido nesse versículo, nessa caminhada, no segmento de Jesus Cristo, no segmento deste cristianismo? Quando os ingleses invadiram a Índia, e Mahatma Gandhi estava lá, e eles foram falar, ele disse: olha, no Jesus que você prega, eu acredito, mas no seu cristianismo não. Eu não sei se você está inserido nisso. Nós temos que termos um coração aberto para Jesus, não só hoje, amado, mas amanhã, depois, nas nossas atividades, nos nossos atos. E não vamos ficar simplesmente só na falácia, mas vamos colocar isso em prática. Nós temos que sair. Outro dia eu estava conversando com uma conferência, e eu tive a oportunidade de sentar ao lado dele, o professor Shed, todos aqui conhecem, e eu disse: eu tenho dificuldade de chegar à minha comunidade. Eu espero chegar lá e ter 10, 15, 20 alunos, e às vezes eu chego, tem 1 ou 2. Ele olhou para mim e disse: olha, Roberto, se tiver 1, vá. E aquilo foi como uma espada, que eu esperava dele o seguinte: olha, menos de 5 não vá, fique em casa. Eu esperava mais ou menos isso, a minha carne esperava. Ele olhou para mim e disse: se tiver 1, vá, se não tiver, ore por eles, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a partir daí, veio uma visão diferenciada daquilo que eu tinha para fazer, e simplesmente não era como um emprego, como uma obrigação, mas sim pelo chamado. Vocês saíram da área de conforto hoje à noite. Vocês não vieram aqui simplesmente porque era o culto do domingo. Não, eu vou lá porque o pastor está e é o culto do domingo, eu vou assistir e já fico livre. Não, vieram numa perspectiva de mais de Deus. Essa é que é a verdade. Nós saímos da nossa área de conforto para que, ao chegarmos aqui, acreditando naquilo que vamos receber. Deixa eu te dizer, se você não vier de casa já nessa perspectiva, porque recebeu o chamado do Espírito de Deus, vai achar o culto chato. Como o senhor Silas diz, vai ser um chatonildo. Esse culto está muito chato, eu não estou assimilando nada. Claro, o que foi que você veio aqui? O que foi que você veio fazer aqui? Veio buscar mais de Deus. Tudo concorre. Eu não sei qual foi a atividade sua hoje. Eu sei que a igreja teve a atividade, os membros da igreja tiveram atividade. Alguns estiveram aqui pela manhã, outros fizeram visita, outros ficaram em casa intercedendo. Mas sabe de uma coisa, amado? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Houve um caso também de uma tempestade. Paulo pegou um navio, chegando perto da ilha de Malta, se eu não me engano era Malta, e aconteceu que vieram tormentas, tempestade, e as pessoas do navio davam ouvido ao comandante, que era um centurião chamado Júlio, e ele era quem dava as ordens. De repente Paulo se levantou e disse: olha, vai afundar, mas nenhuma vida vai se perder. Olharam para ele e ignoraram aquilo.
Como é que você diz que o barco vai afundar e ninguém vai morrer? Claro, quem anda de navio não é obrigado a saber nadar. É como você andar de avião, não é obrigado a você saber voar. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele disse: olha, nenhuma vida vai se perder. De repente começaram a lançar as coisas fora do navio, porque o navio estava enchendo. O navio se partiu e todas aquelas pessoas chegaram na ilha. Quando chegaram na ilha, aí o comandante disse: agora vamos contar, 1, 2, 3, 4, tal. Resultado: não se perdeu nenhuma vida. Quando ele contou, no finalzinho, aí olharam para Paulo, já viram Paulo de um jeito diferente. Quando você vem ao culto, que participa do culto, que escuta, que interage, as pessoas vão ver você diferente, porque você vai falar diferente, você vai fazer a diferença. Isso não quer dizer que porque você está fazendo a diferença, você vai ser uma pessoa diferente. Não. Essa diferença é para aproximar daquele indiferente. Jesus te trabalha, Jesus te fez assim para uma proximidade. E o interessante é quando aquela embarcação partiu, perdeu-se tudo que tinha fora perdido, não as vidas. Quando eles chegaram em Roma, tomaram outra embarcação, chegaram em Roma, e na hora da acusação, o comandante olhou e disse: soldado, traz a acusação. E o soldado olhou para o comandante: que acusação? Não, ficou lá no fundo do mar, não perdeu tudo, então não tem uma acusação. Será que nessa tempestade você tem perdido tudo? E dentro dessa tempestade, mesmo na tempestade, Jesus está conosco. E você se dá ao luxo de receber de Deus e ser uma nova criatura? Era isso que estava acontecendo. E quando diz: cadê as acusações? Não tem acusação, eu não tenho acusação. Pessoas e mais pessoas que buscam a você simplesmente para saber de você, não para lhe ajudar, para escavacar. Essa que é a verdade. Escavacar a sua vida e daí tramar um fuxico. Mais ou menos isso. Olha aí, irmão, eu vou orar por você. Você está precisando de oração e não dessas conversas. Essas tempestades, essas tormentas, nós podemos evitar, porque tudo concorre para aqueles que amam a Deus. E se você é uma dessas, ou um daqueles, conforme o versículo cita, você não está fora, você está inserido no livro da vida. Quantas e quantas tempestades, amado, quantos e quantos desamores existem hoje, exatamente agora, quantos e quantos lares são dissolvidos, desmantelados, ante uma campanha, ante uma tempestade, ante uma desarmonia na família, simplesmente porque alguém não se levanta e dá uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, onde expressa o poder de Jesus Cristo. Afinal de contas está escrito, está lá em Atos, Ele nos deu, Ele nos fez testemunhas vivas, mas para Ele, não para nós, não para a nossa vida, para testemunharmos a favor de Jesus Cristo, do que Jesus tem feito em nossas vidas. Somente a partir daí nós podemos sair da monotonia da vida. Já pensou, você acorda e faz a mesma coisa, na terça a mesma coisa, na quarta, na quinta, na sexta, rapaz, não tem nada o que fazer, aqui não tem nada de novo não.
que não tem nada de novo. O renovo acontece dentro de você, amado, através da palavra. Você está esperando de quem? De uma autoridade governamental? Não, amado. Espere em Cristo, espere no Senhor. Esse renovo está brotando, ele brota a cada dia. Simplesmente acreditar e não ver para crer, mas nós temos que credibilizar esse poder que emana do Senhor e que está sobre nós, e nós vamos usar em favor dos demais, em favor da igreja, em favor dos necessitados, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não só simplesmente esperar. Talvez a igreja esteja esperando mais do pastor e mais no pastor. Eu estou esperando do meu coordenador. Não, amado. Você faz parte desse colégio eleito, dessa nação santa, de um povo escolhido. Ele não escolheu só a um, não. Ele escolheu a nós. Porque nós concorremos para esse bem, para aqueles que amam a Deus. Deus nos amou primeiro. É isso que o versículo conta. E nós estamos a mercê, à espera de... Paulo simplesmente podia, no naufrágio dele, esperar sobre o comandante. Mas não, ele se impôs. Ele disse, não, nenhuma vida vai ser perdida aqui. Foi difícil, porque as pessoas olhavam para o comandante. Que comandante você tem olhado? Que comandante você tem ouvido? O que você tem ouvido durante a semana causa tempestade em você? O que você tem visto e o que você tem falado talvez tenha provocado tempestades em você ou naquele que te ouviu. Uma palavra de conforto: Jesus te ama muito, amado. Em situações de tempestade da minha vida, há anos atrás, há alguns anos, 10 anos, e uma senhora olhava para mim e dizia: Jesus te ama muito, Jesus te ama muito. E eu dizia: essa senhora está ficando doida. Como é que ele me ama? Eu não estou valendo nada, eu não valho nada. Ela disse: Jesus te ama muito. Muito tempo depois, a ficha caiu, porque ele já tinha me amado. E eu passei, e eu fiquei apaixonado por esse Jesus, na qualidade de igreja, na qualidade de homem. E dessa tempestade, amado, só quem tirou foi ele. Tu és o meu filho amado, eu te gerei. E ele disse mais, que não só eu, mas a minha casa, a minha família. Eu não sei se você está nesse contexto, mas se você não está, passe a pensar assim, insira-se nesse contexto, o contexto do qual Jesus nos amou e continua nos amando. Uma visão diferenciada. Vamos olhar para amanhã e ver uma segunda-feira sem ressaca do domingo, como se o domingo não tivesse existido, porque as misericórdias se renovam a cada manhã. Se renovam, amado, em você, não é na parede, não, é em vidas, não é inanimado, é em vidas. Ela se renova em você, e ela requer um feedback, e ela requer um retorno. Você acredita nisso? Que você todos os dias é renovado pelo poder que habita na palavra, pelo poder que emana de Jesus. Quando o anjo apareceu a Maria, Maria se assustou-se. Calma, Maria, calma, é assim. Quando ele anunciou a notícia, ele disse: como é que vai ser isso? Calma, nós vamos dizer: o poder do Altíssimo vai descer sobre ti. Esse poder aí habita em nós, amado. Temos que tomar consciência disso e simplesmente ir ao culto.
ir, porque eu não tenho onde ir agora à noite, eu estou indo ao culto. Não, eu venho ao culto porque eu tenho um compromisso com Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus que fez filho dos homens, para que o Filho dos homens fosse filho de Deus. Esse foi o compromisso dele. E tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei qual é o compromisso que você tinha. Eu sei do compromisso que você vai ter, é com Jesus. Ou então você vai escolher qual é o tipo de tempestade para a sua vida. Sabe que a melhor tempestade é aquela que Jesus está conosco, aquela que Jesus estava no barco, aquela que Jesus está em casa, aquela que Jesus te acompanha, onde Ele diz que estará com você, amado. Se as promessas que está escrito na Bíblia não se cumpriu na sua vida, aguarde, porque Ele não é filho do homem para que minta, e mais outras coisas. Se não se cumpriu, vai ser cumpridas todas elas, pelo poder que há em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos orar, amados? Por alguns momentos, por alguns instantes, você fecha seus olhos e imagina que você está numa árvore frondosa e que você está à beira de um riacho, à beira de um rio, à beira de uma ribeira, onde você está sentado na barreira com os pés naquele riacho, naquele rio, uma água fria está lavando teus pés. Foi longa a caminhada da semana, foi longa a caminhada do dia, e você está se refrescando. Simplesmente você colocou os pés ali e viu aqueles peixinhos passarem, aquele rio, aquela corrente de água, e aquela ação refrescante nos seus pés. Agora você imagine uma ação refrescante do Espírito de Deus no seu coração, em todo o seu ser, e se refresque ao longo do período, ao longo do tempo, sabendo que o Senhor está contigo. Senhor nosso Deus, um Pai querido, amado, um Pai que acolhe a todos, um Pai que escuta cada palavra que falamos, até a nossa respiração, mas um Pai que sabe o que nós estamos pensando, um Pai que escuta o nosso olhar, um Pai que escuta o nosso caminhar. Deus bondoso e amigo, que neste dia, Senhor, que nesta noite a tua igreja seja renovada pelo poder que há na sua palavra, mas que a tua vontade, Pai, seja inserida diretamente na nossa vontade. Não é um desejo, meu Pai, é um pedido. Sabemos que o Senhor atende no dia e na hora que lhe convém, mas cabe a nós, ó Pai, como igreja, te pedir, te clamar, te anunciar o nosso desejo para com os demais. Nós somos gratos a ti, Paizinho, pelo que tu és em nossa vida, mas grato ainda, Senhor, pelo dom que o Senhor nos dá, o dom da vida. Oh Pai, como é maravilhoso acordar e viver novamente, viver a experiência de Jesus, viver a experiência do Cristo, sentir o cheiro, ó Pai, pensar como Cristo pensou, Pai, dar testemunho dele, ser conosco, Pai, não só hoje, Paizinho. Sabemos que tu és um rei que governa tudo que existe no universo. Tudo foi feito pelo poder da tua palavra. Nenhum cabelo, Senhor, nenhuma folha cai sem a tua permissão.
Nós somos gratos a Ti, Pai, por esta reunião, pelo Teu povo de coração aberto, Pai, para ouvir mais de Ti. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, escuta cada coração aqui. Atende, Senhor, a cada desejo, a cada vontade contemplada, Senhor, desde o início do culto até agora. Nós sabemos que Tu, Senhor, prescrutas o nosso coração. Antes mesmo de nós sermos feitos, o Senhor já sabia o nosso destino, o nosso projeto de filhos de Deus. Que nessa noite, Pai, o Teu amor, Senhor, seja perene em nossas vidas, e que não nos deixe, ó Pai, ser tragado pelo mundo, mas que o Senhor providencia, Senhor, para cada um de nós uma escuderia, através do Seu amor. Mas que nesse dia também, Pai, é um pedido nosso, é um pedido coletivo, mediante a Tua vontade, que o Teu amor, Pai, seja perene em nossas vidas, que as nossas necessidades, Pai, sejam supridas pelo poder que há na Tua palavra. E que nessa noite, Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, não porque nós merecemos, mas pela Tua graça que habita em cada um de nós, quando nos fez como embaixador de Cristo. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, dá-lhe compreensão e entendimento, ó Pai, a cada um dos participantes da Assembleia e daquelas pessoas onde eles vão comentar, vão dar testemunho daquilo que o Senhor fez no coração de cada um. Abençoa, Senhor, os nossos líderes, os nossos pastores, nosso reverendo. Abençoa o corpo diaconal, os nossos coordenadores, os nossos professores, ó Pai. Abençoa aquelas pessoas que, direto ou indiretamente, Pai, estão ligadas a este trabalho. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados pela prática da palavra.